Olá, gente. Boa noite a vocês que já estão chegando para a nossa live de hoje. Olá, Alan, que já entrou, que vai estar comigo hoje na live. Boa noite. Vamos só esperando aqui mais um pouquinho, enquanto o pessoal vai chegando. Daqui a pouco a gente já começa. Alan, vi aqui que você já mandou, não é? O pedido para participar. Eu vou só fazer uma introdução, daqui a pouco já lhe chamo, tá bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me mandem aí um sinal se está dando para ouvir bem, para ver bem. Pronto, tá dando para ouvir. Bom, deixa eu ir passando para vocês aqui alguns recados e fazendo essa introdução, esse prólogo. Depois já convido aqui o Alan para a gente seguir com a nossa conversa. Essa é mais uma live, né? Agora, nesse mês de agosto, nós estamos realizando um ciclo aí, né, de eventos. Tivemos já algumas lives, temos mais uma hoje, ainda vamos ter outra, que estão compondo as nossas comemorações de 20 anos. Esse ano de 2020, o Insere está completando 20 anos de existência, né? Uma instituição fundada aqui em Fortaleza no ano de 2000. E para comemorar, para marcar essa data, essa idade nossa completada esse ano, a gente tem feito aqui então, né, de forma online, esses eventos. Tivemos uma primeira live, né, dia 12, em que estiveram Luana Timbó e Patrícia Gadelha, duas sócias, duas componentes da equipe do Insere, conversando sobre o trabalho intertransdisciplinar. Tivemos agora na segunda-feira a nossa mesa, né, nossa live propriamente comemorativa, demarcando, né, os 20 anos, com Silvio Gadelha, Ana Elizabeth Cavalcante como nossos convidados e Madalena e Luana Lourenço como representantes aqui da equipe. Hoje a gente segue, hoje temos essa live, né, em que eu vou estar. Eu sou Elton Calisto, para quem não me conhece. Eu sou membro também aqui do Insere, psicanalista, trabalho aqui há 10 anos agora. Eu também sou supervisor clínico em um programa de extensão vinculado lá ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. E eu vou estar aqui junto com o Alan Hadley, que é psicólogo e que atualmente está fazendo o seu percurso no PPI, né, no nosso Programa em Práticas Institucionais. E aí a gente vai fazer uma conversa hoje sobre como é que o PPI funciona, como tem sido as experiências dentro do PPI, certo? Pode ser um momento também para quem quiser esclarecer algo sobre o programa, bom, tirar as dúvidas ao longo dessa live. Eu preciso dar alguns recados também para vocês que tem a ver com nossa agenda de ensino, tá bem? A gente tem seguido realizando nossos cursos, nossas formações de forma online. Já tivemos alguns eventos, né, do ensino agora no mês de julho e estamos preparando outros ainda para esse ano. Tem alguns que já estão com as inscrições abertas, tá? Agora, para o mês de setembro, temos 2 cursos para começar. O primeiro deles, o que deve começar agora dia 8 de setembro e vai acontecer às terças-feiras à noite, é o Perspectivas Psicanalíticas sobre a Transferência. Ele vai ser ministrado pelo psicanalista Marcelo Medeiros, né, que já tem algumas vezes dado aqui no Insere os cursos sobre Melanie Klein. E é isso, ele começa terça-feira, dia 8 de setembro, tá bem? As inscrições estão abertas, se vocês se interessarem, podem mandar mensagens aí para o nosso e-mail ou aqui mesmo no Instagram para terem mais informações. Além desse, tem outro curso que vai começar também na mesma semana, mas aí começa na quinta, que é o dia 10 de setembro,
que é o Introdução à Filosofia da Diferença, Criação Política e Vida. E esse curso vai ser ministrado pelo Lucas de Lacerda. Talvez vocês também já tenham visto algo sobre o Lucas aqui, né, nas nossas redes. Enfim, se procurarem aí, tem mais lives que fizemos com o Lucas aqui no IGTV, tem também no YouTube, do Insere. E ele vai estar ministrando agora esse curso. Já ministrou um em julho e agora faz esse em setembro, tá bom? As inscrições também estão abertas. Além disso, dizer para vocês que a live que a gente realizou na segunda-feira, né, essa que eu falei que teve a Ana Elizabeth e Silvio como convidados, ela está salva lá no YouTube do Insere, certo? Nós temos o canal aqui no Instagram, mas também temos o canal no YouTube. Então, indico que vocês procurem, vão lá, quem não pôde assistir na segunda-feira, vale muito a pena assistir. E, inclusive, alguns pontos do que eu e Alan vamos conversar hoje aqui nessa live vão fazer muita conexão com o que foi falado na segunda, né? Foi muito oportuno que a nossa live hoje viesse exatamente na sequência da de segunda-feira, tá? Então, se tiverem interesse, está lá no canal do YouTube do Insere. Bom, deixa eu então chamar aqui o Alan para a gente começar a nossa conversa sobre o PPI. Boa noite a todo mundo que entrou aí depois, viu? Já entrou bem mais gente. Boa noite a todo mundo que foi chegando. Oi, Alan, boa noite. Olá, boa noite. Tá me ouvindo? Você tá? Tô te ouvindo bem, tô te vendo super bem também. Você tá me ouvindo bem? Ótimo. Tô ouvindo bem. Tá. Pronto, vamos então começar a conversar, né? Sim, Sobre essa possibilidade aí de formação que o PPI traz e formação dentro de um coletivo, né? sim. É, primeiramente, queria agradecer o convite, né, de representar essa coletividade que são os famosos do Insere, né? E isso, para mim, é uma honra, né, eu poder estar falando aqui sobre isso. E falar sobre esse percurso também do PPI, que é um percurso que está sendo muito importante na minha formação. Pensar nessa coletividade mesmo, que era uma coisa que eu já sempre busquei, já desde a graduação, né? E estar agora no Insere, pensando nessa formação em coletividade é muito bom, muito importante. Você quer falar? Você está em que momento da formação? Enfim, depois a gente vai entrando, né, explicando para todo mundo como é que funciona, contextualizando. Certo. Eu estou me apresentando um pouco, né? Meu nome é Alan, eu sou psicólogo, e atualmente eu estou no meu segundo ano de formação do PPI. E também eu participo de alguns grupos de estudos fora do Insere, né, em Melanie Klein, no Winnicott, e isso já diz um pouco sobre o que é fazer essa formação no Insere, o que é pensar sobre isso, né, porque no Insere é isso, a coletividade ela não é só em pessoas, ela não é só em disciplinas. Quem assistiu a live viu, né, um pouco sobre isso, quem não assistiu, vá lá assistir no canal do YouTube, porque está muito bom mesmo. A coletividade no Insere não é só em relação à quantidade de pessoas, às diferentes disciplinas, porque também tem outros profissionais de áreas que não são a psicologia, que pensam várias coisas, né? Também coletividade em relação a autores, a perspectivas, a pensamentos. E acho que isso é um ponto muito importante dessa coletividade do Insere. Deixa eu explicar um pouquinho, né, o que é o PPI, o que é esse programa, para contextualizar. Bom, o que a gente atualmente chama, né, de Programa em Práticas Institucionais, daí a sigla PPI, que vocês vão ver a gente falar aqui ao longo da live, né, ele tem esse nome atualmente, no momento, Programa em Práticas Institucionais, Gestão e Clínica, né? Já também deixando aí, já desde a sua nomenclatura, bem diretamente colocada, quais são essas áreas aí, áreas principais de inserção de quem estiver participando, né, do programa. Mas ele nem sempre teve esse nome, né? Os nomes também do programa, eles foram mudando. Ele também já teve tempo que se chamava Programa de Formação em Prática Clínico Institucional, né? Ele foi passando por um processo de mudança. Isso ao longo dos 13 ou 14 anos que ele existe, né? Eu fui fazer hoje uma pesquisa com quem já estava também no Insere há mais tempo, né? Já que o Insere já tem aí esses 20 anos de existência, para localizar exatamente quando é que o PPI tinha se iniciado.
E foi mais ou menos aí, em 2006, 2007, né? Ele teve a sua primeira turma. E ele surge também como a construção de uma possibilidade de que novas pessoas, né, que já não estavam na equipe do Insere, que não tinham participado desde a fundação ou entrado depois por outras vias, que essas pessoas possam ir se aproximando, né, e gradativamente, ou como a gente costuma falar, né, em pequenas doses, irem ingressando no cotidiano institucional, e aí, ao final desse percurso, bom, se tiverem o desejo, se tudo fosse encaminhando para isso, podem integrar a equipe, né, se tornam sócios e sócias do Insere, certo? Então ele começou mais ou menos aí nesse período aí, tem 13, 14 anos, as turmas são anuais, desde que o PPI começou a funcionar, né, ele sempre aconteceu para o ingresso de novas turmas, todos os anos desde então. Então, essa turma que está agora, né, que entrou no finalzinho de 2019 para essa virada de 2020, seria aí essa 13ª turma, né, já de pessoas que integram o PPI, que estão agora, né, acho que inclusive estão aqui na live junto com a gente, podem ir mandando comentários também, participando, porque essa, sobretudo, vai ser uma live construída assim, de forma compartilhada, né? Hugo, a Andressa, a Kélvia, a Natália, o André, né, são as pessoas que compõem essa turma agora. Mas muita gente aí já passou pelo PPI, né, ao longo desses anos todos, né? Então ele sempre aconteceu, todos os anos, geralmente no segundo semestre, né, se abrem as inscrições para o programa. Tem um primeiro momento, né, que é um curso de uma semana de duração, a gente chama de seminários introdutórios, né? E nesses seminários introdutórios, a proposta é que a gente passe meio que uma panorâmica do funcionamento do Insere. Então, a gente já tem algumas apresentações, né, que tem a ver com o funcionamento do próprio programa, algumas apresentações que têm a ver com a gestão, como a gente organiza e pensa, né, a gestão dentro do Insere, como a gente pensa as relações institucionais, né, e algumas que têm a ver com a clínica propriamente, o trabalho com grupos, o trabalho transdisciplinar e também nossas principais referências aí, né, teóricos, conceituais, que a gente utiliza na prática clínica cotidiana aqui do Insere, certo? Tem esse primeiro momento, são seminários introdutórios, eles são o pontapé também para um processo de seleção, né, porque é feita uma seleção para o ingresso no programa, né, e aí essa seleção, bom, tem suas etapas. Após essa seleção, quem é aprovado ingressa no programa, e aí ainda tem mais um momento inicial, né, já não ingressa assim tão diretamente nas atividades. É um cuidado que a gente tem aqui, né, no Insere, com quem está chegando, sabe? A gente entende toda essa complexidade da aproximação de alguém, né, com uma prática institucional, feita desse modo como a gente entende aqui também, né, almejando o máximo possível de horizontalidade, né, de autonomia. Então ainda tem mais um momento de formação, que é o curso de capacitação para quem aí sim já foi aprovado e já está entrando. Tem esse curso de capacitação com aí temas mais específicos e mais diretos, né, que tem a ver com o que a formanda ou formando vai encontrar quando começar de fato seu ingresso nas atividades, certo? E aí sim, depois se começa essa entrada, e acredito que começa já costuma começar, né, com a entrada através das reuniões clínicas. Sim, e uma coisa que você falou é muito importante, que é essa questão das pequenas doses mesmo, né? Porque é assim, a gente vai, isso eu acho que é no contato com o institucional, né, com o trabalho institucional, mas no Insere eu vejo isso também como contato com o outro, de forma geral, né, que é sempre pensado assim, aos poucos, né, enfim, sentindo o ambiente, etc. E isso no programa é essencial para a gente, porque é isso, começa com as reuniões clínicas, aí depois vai se apropriando do espaço e das outras coisas que a gente faz, né? Porque tem algumas atividades que quem é formando o PPI faz, né? Que é participar das reuniões clínicas e supervisões clínicas também,
além da supervisão institucional, né, que é feita pela Ana Elizabeth, do CPPL de Recife. Uhum. Também a gente participa dos grupos, né, dos grupos dos pacientes que são atendidos pela equipe do Insere. A gente participa também dos eventos, na organização desses eventos também. Então, tem essa parte da gestão, né? E toda a gestão do Insere, ela é separada das coisas para fazer, né? Mas tudo é conversado com todos. Então, tem essas partes da gestão da clínica, tem a parte da gestão do ensino, da comunicação, né? Então, tudo isso é separado e a partir daí a gente vai se inserindo nesses espaços. A gente observa os grupos, né? Isso no primeiro ano, né? A partir daí, dependendo das avaliações, etc., a gente vai se inserindo em outros espaços. Desculpa te interromper, Alan, mas é importante isso que é preciso ser dito, né, para contextualizar. Atualmente, o programa ele tem uma duração de... Bom, ele está num momento de transição, inclusive, que, por exemplo, essa turma que está no segundo ano agora, que é a turma que Alan compõe, né? Alan, Janaína, que também está aqui, eu já vi mandando comentário, o Cadu, a Bruna. Essa turma, quando entrou, a duração do programa era 3 anos, né? Então, o programa tem essa duração aí. A pessoa vai passando, né, formando 1, formando 2, formando 3. Agora já teve uma mudança, e aí a turma que agora está no primeiro ano, ela está num arranjo que ele pode ter até 3 anos, né? Podem ser 2 ou 3 anos, dependendo aí de como foi esse percurso. E aí, além disso, a Olga perguntou aqui quantas pessoas por turma. Não tem uma delimitação assim, fixa ou a priori, certo? Não tem um número de vagas a priori. Depende muito do próprio processo de seleção, nesse momento aí inicial, né, do curso, enfim, das etapas da seleção, sabe, Olga? E aí, dependendo de como foi esse percurso, esse número varia, né? Não é fixo, não, assim. Outra coisa importante que eu não falei também mais nesse início é quem pode participar. Profissionais ou estudantes que estejam aí nesse momento de conclusão dos cursos, né? De psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, pedagogia, medicina, dessas áreas. Bem? Isso. E é isso, né? Vai inserindo aos poucos o cotidiano do Insere, uma coisa que a gente, entre nós formandos, a gente conversa bastante. É o quanto a gente aprende, né? Tanto se inserir nessa parte da gestão como na parte da clínica. Que as premissas, né, são muito parecidas, se a gente parar para pensar. E uma coisa que eu acho fantástico, né? Por exemplo, a mesma forma que a gente pensa a clínica, a gente pensa essa questão da gestão. Né? Tanto como essa parte da inserção que a gente falou, uma apropriação do lugar, né, do seu lugar enquanto formando, enquanto profissional, né, quando você é colocado dentro das situações de reuniões clínicas, por exemplo. Exato. Pô, Alan, seu som baixou um pouquinho agora. Baixou? Deixa eu Pelo ver. menos aqui para mim. Não sei se para todo mundo. Tava muito bom antes. Voltou ou não? Voltou, tá ótimo. É. Alan, eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? A gente estava até conversando. Algo que a gente preza muito aqui no Insere é essa continuidade, né? Essa integração e essa coerência dos pressupostos que a gente adota, né? Uhum. Então a gente não consegue enxergar de forma compartimentada ou desconectada pressupostos que a gente adota para a gestão, né? Para a organização do cotidiano institucional e os pressupostos que a gente adota para a clínica, né? E aí para o ensino. Então não vai acontecer aqui uma coisa desconectada do tipo a organização da gestão é super verticalizada, mas aí a gente faz uma adesão, né, a conceitos que se aproximam mais de uma horizontalização, né, de uma compreensão de autonomia e de liberdade. Isso não dá certo, né? A gente não consegue trabalhar desse modo, né? Provoca aí uma incoerência e uma fragmentação da prática. Então a gente tenta fazer com que esses pressupostos eles atravessem, né, cruzem, enfim, nossas frentes aí diferentes de atuação. Então, por exemplo, do jeito que na clínica, né, a gente tem esse cuidado
Tem uma pessoa que está me fazendo uma pergunta aqui sobre se a gente estuda mais a escola inglesa. Não saberia dizer se a gente estuda mais a escola inglesa, porque é isso, nós somos uma coletividade, sabe? Então talvez não tenha exatamente o que a gente estuda mais. Tem questões que, enfim, que nos mobilizam mais a cada tempo, e aí a partir disso nós procuramos algumas formas de, não sei nem de respondê-las, mas talvez de tensionar junto com essas questões e com o que elas produzem na gente. Mas o Winnicott, né, acaba sendo uma referência, ele acaba sendo um ponto de interseção entre nós que compomos o INSERE nesse arranjo atual, né? E algo que vem dele, que a gente já está trazendo aqui, vocês já ouviram, é essa ideia de apresentação do mundo em pequenas doses, né? De apresentação também das experiências em um ritmo, né? Que não seja mais do que cada um pode dar conta. Esse é um cuidado que nós temos primordialmente na clínica, né? Mas que nós levamos também para o PPI, para o programa, né? Aí vocês Essa veem, por exemplo, relação. tudo isso, só complementá-la. Vocês vejam que tem esse percurso, né? Existe um curso no início em que se apresenta, né, de forma mais geral, né, não aprofundada, essas áreas também em que quem entrar vai se inserir. Depois existe um outro curso, que é um curso de capacitação, né? Então tem muita conversa antes, sabe? E também tem muita conversa antes porque a gente também fica muito cuidadoso para que cada pessoa que vá se aproximando não tenha talvez uma possibilidade de uma aproximação com a instituição que seja muito idealizada, sabem? A gente, enfim, compreende que algumas vezes essa chegada, né, ou esses contatos, essa abordagem, né, de alguém com uma instituição, ela pode ser de forma muito imaginária, né? A pessoa vai chegando perto da instituição, talvez esperando encontrar ali o seu grande caminho de vida e a sua tábua de salvação. Então a gente também vai conversando muito aí, né? E escutando muito também quem está chegando para localizar mais apropriadamente o que está aí o que está mobilizando o desejo, né, por essa entrada em uma instituição. O que a Diga. Lana falou aqui, né? Muita conversa antes, durante e depois. Sim, sim, sim. Exatamente. Uma coisa que eu ia falar era só destacar essa pluralidade, né? Porque é isso, são pessoas diversas que têm estudos diversos, e o Insere é o lugar onde esses estudos se encontram, né? Tem essa questão da psicanálise, que é muito forte para a nossa clínica, né? Tem a ver com o nosso norteamento teórico, mas é onde várias psicanálises se encontram também, né? Para falar do sujeito. E como a gente sempre fala no Insere, que a clínica é soberana, né? Então, o que a gente quer falar do sujeito não é só falar da psicanálise em si. Então, eu acho que isso dentro dos nossos contatos, tanto entre si, né, como com o outro, isso é importante. E a gente vai e quando se encontra para poder discutir, falar sobre coisas, sempre aparece, né? Isso que é muito plural mesmo. Exatamente, né? E eu acho que tem outra coisa também, né, Alan, que a gente, outro cuidado, outra característica aí, né, do Insere. Acho que vocês estavam vendo que eu estava falando no começo, que Programa em Práticas Institucionais, Gestão e Clínica é o nome atual, não é? Desse percurso aí, ou dessa via de aproximação, né, e de possível entrada de novas pessoas na equipe, né? Falando disso, falando dessa via, né, de aproximação, de possível entrada, eu acho que já tem também um ponto que tem muito a ver com o jeito de entender as coisas do Insere, que é essa abertura para o novo, né? A gente entende, inclusive, que uma possibilidade, né, de continuidade do trabalho que nós realizamos só é possível se a gente tiver essa abertura para o novo, né? Nenhum de nós tem pretensões a ser eterno, né? Nenhum de nós que compomos assim a equipe atual, né? Esse processo de
de transformação institucional, nós reconhecemos ele como necessário e constante, né? Não temos nenhuma intenção assim em ter a instituição como algo fixo ou engessado, que quanto mais rígida for a instituição, não é, mais sólida e duradoura ela vai ser. Pelo contrário, né? Nós pensamos que quanto mais abertura para o novo e para a diferença ela tiver, maiores as chances, né, dela seguir aí. Então, o PPI também entra nesse lugar. Ele também é essa possibilidade de dar novos ares, né, com novas pessoas que vão chegando. E aí, dizendo isso, o que eu estou também querendo trazer? Pode ser que quem vai se aproximando, né, do programa, vai se aproximando do Insere, a princípio só compreenda mais ou só consiga perceber mais esse eixo, né, de formação que vem de lá para cá, né, que vai vir do Insere para eu que estou chegando, que vai vir dessas pessoas que já estão trabalhando lá há mais tempo, que têm mais experiência, né, para quem está começando e para quem está aprendendo. Mas a gente reconhece, assim, bom, o PPI está aí, né, há esses 13 anos, e ao longo desses 13 anos, o outro eixo também sempre teve uma importância grande, né? A instituição também ela vai se remodelando e se reconfigurando com as pessoas que chegam, né? Com as pessoas que se aproximam e que vão assim produzindo esses efeitos de remodelação da instituição, também cada uma do seu modo, a sua medida, né? A gente vai aprendendo muito também com quem chega, sabe? A cada vez, com cada processo de cada sujeito que passa pelo PPI, né? Tanto que isso é o que acaba trazendo como efeito essas derivas também, né? Essas constantes mutações e revisões do próprio programa, de como é que o programa vai funcionar. Porque a gente também não tem nenhuma pretensão de, pronto, agora chegamos à fórmula perfeita do que deve ser a formação para alguém compor o Insere, para alguém compor a equipe Insere, né? Então, sempre que é necessário, não temos nenhum, assim, pudor em fazer isso, né? A gente senta e conversa e revisa e pensa, não, tá com 3 anos, mas tem esses efeitos. E se fosse 2? Agora é 2, mas está produzindo isso. Então, se a gente voltar para 3, enfim. Essa abertura para modificar as coisas, se a gente entender que a realidade está pedindo isso, a gente costuma ter, né? Da mesma forma que, né, Elton, a gente faz na clínica, que a gente faz na gestão, né? Isso é pensado nisso Isso. para o PPI, para a formação, mas é isso, o preceito vai para tudo, né? Enfim, a clínica, Uhum. ela traz isso para a gente, esse novo. E você tem que estar aberto para esse novo, né? Porque se você se engessar de uma certa forma, como é que você vai poder ajudar aquele sujeito? Não, isso aqui não é, né? Então, no Insere é assim, e isso é uma coisa que eu acho muito legal e que eu vou aprendendo cada vez mais, né? E é sempre vários novos que chegam, né? E que reverberam. Como, por exemplo, o link que o Insere tem com a filosofia, que eu acho interessantíssimo, através dos cursos que a gente vai, pensa sobre muitas coisas. De novo, para quem não achou a live de segunda-feira, vai lá no canal do YouTube, porque isso fica muito claro também, né? E também, até, por exemplo, ano passado veio o Rossano Cabral, que é um médico, né? É Uhum. psiquiatra, veio falar sobre o adoecimento infantil. Então, ou seja, são várias conexões, nunca é uma coisa só, né? Então, é isso, a pluralidade, né, que a gente traz, que tem a ver com essa coletividade. Porque para estar no coletivo, tem que ter essa aceitação do plural, tem que ter essa aceitação do outro, né? E ver essa potencialidade. E falando da minha parte, né, enquanto formanda, eu senti muito isso também, de vocês ouvindo nós formandos, né? Quando você fala sobre essa formação, que ela não é só do Insere saber, quem é formando não sabe de nada e o Insere vai Uhum. ensinar. Não, muito Isso. pelo contrário, o formando vai para se formar junto com a equipe, né? Ou seja, é troca, é uma coisa que vai e Uhum. volta, né? Então, eu penso uma coisa que pode fazer sentido para o caso ou não, ou para a gestão ou não, e aí Uhum. vai, né? O agir em coletivo, essa coletividade que é um Insere, é a partir daí, onde essas coisas podem ir se adicionando, onde essas trocas acontecem. Exatamente. Você está falando agora, por exemplo, né, da clínica, dos casos, dessas discussões.
um dos espaços, sabe, então, gente, em que quem está no PPI, né, as pessoas que estão aí, que a gente chama por esse nome, formandos, formandas, né, um dos espaços de inserção são as reuniões clínicas. Nós temos aqui no INSEE reuniões clínicas que acontecem toda semana, e as reuniões têm mais ou menos, no todo, 2 horas e meia de duração, né, mas quem está no programa participa de uma parte, participa de 1 hora e meia da reunião. E todas as pessoas que estão no programa, já desde o início, logo depois, né, de terem feito esse curso de capacitação, como eu estava dizendo para vocês, participam dessa reunião. E participam quer dizer assim, participam fazendo os registros do que acontece na reunião, participam trazendo, né, suas opiniões, suas posições. Todo mundo tem voz, né, nessa reunião. Tanto, bom, a terapeuta que está no INSEE há anos e está trazendo um caso, né, ou conhece o caso, como quem está chegando. Do mesmo modo, enfim, pode falar sobre como aquela história, né, daquele caso clínico está ali provocando alguns efeitos, o que está compreendendo, enfim, ou pode questionar algo, né, da condução, da intervenção no caso, pode trazer suas contribuições também mais propriamente teóricas, conceituais, indicações, né? Isso acontece. E aí, Cadu está dizendo uma coisa que eu acho importante aqui, né? O interessante é que tudo isso é acolhido e levado em consideração. Exatamente, né? A gente tenta sempre, né, tenta ao máximo que seja feito desse modo, né? O que é trazido, o que aparece nesses momentos, sabe, assim, de forma espontânea, genuína, é levado em consideração, é escutado, né? Uhum. E aí eu acho que também tem um componente importantíssimo, né? Porque a reunião clínica, ela é um espaço desse jeito, né? Com essa organização compartilhada, coletiva, tem essa troca toda, é muito dialógica, né? Enfim, todo mundo que está ali pode falar, não tem lugares demarcados de quem fala e quem não fala, né? E também não tem uma demarcação, né, talvez mais imaginária de que só pode falar quem já sabe, e quem está aprendendo fica calado escutando. A gente tenta, pelo menos ao máximo, né? É óbvio que estamos falando de relações, né, e relações entre pessoas eventualmente dão brechas, né, para essas posições imaginárias se estabelecerem, mas a gente tenta constantemente analisar, né, fazer também análise institucional e tentar diluir aí esses efeitos, né, para que não fique essa polarização, né, os que falam, os que escutam, os que ensinam e os que aprendem. Essa também é muito nossa ideia. Sim, e é isso, né? A gente que é formando, eu acho que isso que o Cadu falou são coisas que a gente conversa, né? E a gente se sente mesmo acolhida, a gente se sente que as coisas que a gente fala é levado em consideração. E tem um outro espaço que eu acho importante destacar, que o formando participa, que é dos grupos Uhum, terapêuticos, uhum, né? sim. E nos grupos terapêuticos a gente faz a observação, no caso do formando um, né? Faz a observação, participa enquanto observador, ou seja, não intervém, não fala, só anota as coisas que percebe, enfim, o que sentiu. Uhum, E aí depois, no grupo seguinte, né, ao final tem uma reunião, que é a reunião pós-grupo, onde os terapeutas e formandos conversam sobre o que aconteceu, e tem a leitura do grupo da semana anterior, né? E nessa leitura, muita coisa pode ser percebida pelo formando enfim, às vezes o que está sendo escrito ali percebe-se de outra forma também quando o terapeuta escuta. E isso é muito importante para fazer as devidas análises, né? E a partir daí uhum, muita coisa acontece e é muito legal porque, por exemplo, também nos grupos a gente vê nossa voz sendo ouvida, né? A participação, eu me lembro que isso foi uma questão para minha turma, sobre pensar se o observador era neutro, mas não é, né? Vai ter aqui uma sim. live, então fiquem ligados que vai ter uma live também aqui sobre o trabalho de grupos do Insere, Isso. que teve que ser remarcado, né? Então, quando Uhum. tiver, vocês prestem atenção, porque é isso, né? A gente pensava que o formando era neutro, o observador era neutro, mas muito pelo contrário, né? Porque os registros são vivos. E tem a leitura desses registros, e tem as opiniões que a gente pensa e etc. E tudo isso é levado em consideração. Isso é uma coisa super interessante, né, Alan? Porque é uma outra discussão que dá muito, enfim, pano para manga. Porque
na experiência, ao longo do, como o Alan está trazendo, né, ao longo do primeiro ano do percurso, essa primeira aproximação, né, mais, enfim, direta de quem está na formação com o trabalho clínico, né, fora a reunião clínica, com essa escuta, né, dos casos, é através dessa observação, né? Então nós temos nossos grupos aqui no Ministério, grupos com crianças, adolescentes, adultos, e aí dependendo também, né, do tempo de cada grupo, enfim, das possibilidades daquele grupo para receber essa figura que é a figura da observadora, do observador, a gente faz essa entrada. Então, é um lugar de observação, né, enfim, em que a formando ficam como espectadores do que acontece. Supostamente seriam só espectadores, né? Mas tem uma coisa, a gente nunca pensou, enfim, nunca fez sentido que essa observação se desse, por exemplo, como acontece algumas vezes, né, com aquela história da sala, um espelho, né? Então, um grupo estaria acontecendo e aí ali atrás de uma sala, né, invisível, apenas podendo ver, mas sem ser visto, ficaria a observadora ou observador, né? Com essa tentativa aí de ter esse elemento, né, com a menor interferência possível na dinâmica do que estava acontecendo. A gente não consegue acreditar nisso, porque, enfim, a gente mesmo, terapeuta, né, ia ter na cabeça que tinha alguém do outro lado olhando para o que estava acontecendo, e aí isso já muda tudo, já interfere, né? E aí a gente também ia, enfim, agir com os pacientes sabendo disso, mas eles sem saber, não acreditamos nisso. Então quem está observando está dentro da sala, está junto, né? Está vendo o que acontece, mas também está sendo visto, e aí produz umas questões muito interessantes, muito instigantes, né? Por exemplo, a pessoa que está lá na observação, ela não interage, né? Assim, ela não pode falar, ela não pode dirigir a palavra, né? Para as terapeutas e para os pacientes, ela não pode brincar junto, ela não pode lanchar junto no caso dos grupos que tem lanche, certo? E aí, algumas vezes, por exemplo, vou trazer aqui uma das questões, mas tem várias, né? Não daria para a gente falar todas hoje aqui no tempo dessa live. Esse lugar de não fala, né, de quem está na observação, produz umas certas reverberações, às vezes certas identificações, enfim, com alguns dos nossos pacientes que também não falam, né? Que não se posicionam desse jeito em relação à comunicação, em relação à linguagem, né? Verbalmente, Algumas, né? exatamente, não se mobilizam desse jeito, né? Então, às vezes tem essa aproximação e aí aquele paciente, né, enfim, que não fala, faz uma identificação com aquela observadora que também não fala, né? As aproximações físicas também acontecem, né? Enfim, os toques, os contatos, os lugares em que colocam as suposições sobre o que a observadora está pensando, né? Ou o que será que ela está anotando ali, o que ela vai registrar ali sobre mim, né? O que Tudo ela isso. gosta. Exatamente, exatamente. Isso. E essas posições, elas são interessantes para entender os casos, né? Porque diz de como é o mundo interno dessas pessoas. E a gente consegue ter um Sim. pouco de acesso justamente por isso, né? Se você supõe Uhum. certas coisas sobre aquela pessoa, isso diz de você também. Então, né, como pensar isso? Porque é transferência, né? Não conhece aquela pessoa que está ali observando, sentada, mas tem algumas suposições. Janaína fez até aqui um Hum. comentário que foi: existe também o endereçamento das demandas dos pacientes aos observadores. O quanto isso tem um papel na dinâmica do grupo, que é exatamente sobre isso Isso, que a gente está isso. falando, né? Sim, é. E outra, viu? Também ajuda a gente a pensar aquilo que a gente colocava um pouco antes em relação a essa circulação da palavra, né? Dentro do espaço da reunião clínica. Ajuda a gente a pensar fora desse paradigma de hierarquização, sabe? Acho que é uma coisa que a gente também tenta desconstruir muito aqui no Insere, de que existem os que sabem mais e os que sabem menos. Embora, né, a gente precisa reconhecer, né, as diferenças também de posições, né? Não é Sim. apagar as diferenças, né? Mas como jogar com as diferenças sem que necessariamente diferença precise significar hierarquia? O que eu estou querendo dizer? No grupo tem isso, tem quem é terapeuta, quem é paciente, se for, né, formanda do primeiro ano, é alguém que vai ser observadora, observador, se for formanda do segundo ou terceiro ano,
possivelmente alguém que vai estar na posição de coterapia, né? Que aí já é outro momento, enfim, do percurso. Sim. E aí pode ser que isso, de alguma forma, sugira isso que eu estou falando como essa hierarquia, né? Não. Quem é terapeuta faz mais, enfim, quem é coterapeuta agora já está em outra posição, quase como se fosse uma pirâmide, né? Tem quem observa, tem quem é coterapeuta, quem é terapeuta, enfim. Só que aí é que tá, porque tem tudo isso que só quem está na posição de observadora ou observador consegue acessar, porque é exatamente essa posição e é a vivência dessa posição que permite que isso seja acessado, né? Ou seja, tem um saber também aí que ele é construído nesse lugar, né? Que ele vem daí. Ele é muito pertinente, né? Próprio do estar ali naquela cadeira anotando, né? Tudo o que acontece. Tanto que também acontece algo que é assim, né? Geralmente, e aí eu vou falar também um pouco da minha própria experiência, porque eu também estive no PPI, só que alguns anos atrás, não sei nem dizer quantos. Mas você está ali no primeiro ano e quando vai passar para o segundo e já está chegando para você, né? A ideia de que você vai passar para a coterapia é algo que também você deseja muito, né? Você quer passar para a coterapia, né? Você quer viver aquilo dali. E a ideia é que você só vai poder ganhar mais, fazer mais, que vai ser, né? Enfim, um progresso assim constante, um acúmulo. Mas aí quando começa, né? Você passou para o segundo ano e começa a ser coterapeuta, bate também uma sensação de que você perdeu algo. Porque você perde, por exemplo, né? Um dos elementos é uma certa visão, né? Que sugeria uma visão de uma maior totalidade do que estava acontecendo no grupo, né? Parecia que você via mais, que você escutava mais, que às vezes, inclusive, você conseguia ver ou ouvir coisas que as terapeutas não conseguiam, né? Você tinha uma outra visão e aí parece que você perde isso. Ou seja, os lugares são diferentes, né? Eles não são assim, um acima do outro, né? Sim, é isso, né? Eu não tive a experiência de ser psicoterapeuta por conta da pandemia, os grupos pararam, etc, né? Não pode estar mais tão coletivo assim, pelo menos presencialmente, fisicamente. O Cadu fez aqui um comentário também que eu acho interessante ressaltar, que ele falou assim, né? Mesmo calado e sem participar ativamente, a presença do observador gera efeito. Acho que é um bom exemplo que não há neutralidade na psicologia, mesmo você estando calado. Ou seja, ficar Sim, calado é falar alguma coisa também, né? sim, isso, não é? Exatamente. Aí eu acho, E Alan, diga, pode dizer. pode falar. É que eu ia entrar até em outro tópico também, né? Que tem a ver com os espaços que a gente cria também, por quê? Vocês estão vendo que a gente vai falando, né, por exemplo, dessa inserção, dessa primeira inserção, né, de quem está no programa dentro dos grupos, como observadores e observadoras, certo? Agora, e aí, os efeitos que essa experiência vai produzindo nas pessoas, né? Sim. Como é que a gente faz para conduzir, como é que a gente faz para manejar, né? E para ir cuidando desses efeitos. Sim, é mesmo. Eu estou entrando É, aí no espaço já dos nossos dispositivos de acompanhamento e de supervisão específicos do programa, né? isso mesmo, porque tem esses espaços, né, onde tudo que acontece dentro do programa, conformando, é acompanhado. É acompanhado de Isso. diversas formas, né? Por exemplo, tanto toda a parte da gestão, né, como é que está acontecendo, etc. Como também a parte da clínica, né? Você está lá observando o grupo, aquilo ali gera efeitos em você, gera efeitos no grupo, aí tem um espaço para cuidar disso, né? Que é o espaço da supervisão clínica, que é feito com a pessoa da equipe. E lá essas coisas são cuidadas, são pensadas, são analisadas, como tudo que é feito no Insera. Acho que das coisas que eu ouvi lá no começo, no preparatório, né? Na seleção, é o quanto tudo é analisado dentro do Insere. E é isso, né? Como a Luana falou aí um pouco antes, a palavra acontece antes, durante e depois, né? Ou seja, é sempre conversado sobre as coisas sempre são analisadas. E isso é muito importante, porque isso é um ganho. E eu acho que isso é um ganho para o Insere
para a equipe e para cada um individualmente, né? Porque é isso, a formação dentro de um coletivo. É Eros, né? Aquele tal Eros, aquela tal opção de vida que o velho Freud falava. Né? Estar em conjunto, eu acho que é bem interessante, assim. E eu tô lembrando uma coisa que a gente já conversou, Elton, que é em Ah, relação quanto esse processo é feito pela subjetivação, né? Ou seja, sim, é sim. a pessoa se colocando, né? A pessoa vivenciando. Isso, exatamente. O Hugo está dizendo aqui. Eu vou chegar nisso que você colocou, viu, Alan, agora sobre a formação como subjetivação. Mas para retomar o que a gente falava, Uhum. a gente tem assim, tem uma montagem, né, de alguns espaços de acompanhamento e de supervisão de quem está no programa. Esses espaços acontecem toda semana, né? Atualmente para vocês é toda terça-feira, né? Isso. Tem um calendário aí, enfim, um cronograma todo da realização dessas reuniões. E tanto tem momentos de acompanhamento individual, como momentos de acompanhamento coletivo. Algumas vezes esse coletivo, inclusive, né? Ele tem arranjos diferentes. Às vezes é todo mundo que está na formação junto. Às vezes quem está no primeiro ano, quem está no segundo ano. Tem essas variações, certo? Mas são constantes, acontecem assim de forma sistemática, né? E aí, além disso, desses espaços de acompanhamento, que esses espaços de acompanhamento são feitos com a coordenação, né, do programa, que atualmente quem está à frente é a Madalena Queiroz. Existe o espaço de supervisão. Aí, atualmente acontece quinzenalmente ou mensalmente, Alan? Está sendo sempre nas terças, aí vai É? revezando. Uma semana é acompanhamento, outra semana é supervisão. Tá, pronto. E aí, essa pessoa que está nessa posição de supervisora do PPI, que atualmente é a Karina Fragoso, ela está junto com as formandas e os formandos, daí para conversar mais especificamente sobre a clínica, né? Sobre os efeitos que essa inserção clínica tem despertado, né? Agora, isso que você vai trazendo, a gente tinha conversado, porque algumas vezes também pode parecer, né, que um processo de formação, ou pelo menos talvez como a gente se acostumou a compreender, né, ou a enxergar o que é um processo de formação, tem a ver com algo que é assim, né? Bom, eles já têm lá dentro um perfil, eles têm um modelo, não é, do que é alguém que trabalha no Insere, ou que faz parte do Insere, não é? Eles já devem ter quase que assim um checklist, né, de critérios que alguém para trabalhar no Insere deve preencher. Então eu preciso ir me aproximando ou me assemelhando, né, o máximo possível a isso. E é exatamente o que a gente quer desconstruir, né? Aliás, é uma trabalheira, inclusive, algumas vezes, para desconstruir isso, né? Para que, enfim, cada um possa entender que a gente está interessado que esse processo siga, de fato, como uma construção de alguém como membro do Insere, né? De que modo você vai estar no Insere, né? Como você pensa que você poderia estar aqui. Tanto que uma coisa que a gente coloca, né, já lá naquele primeiro curso, e também já faz parte da seleção, no último dia do curso, se propõe a quem está participando que faça um plano de trabalho, né? Que é assim, bom, diga para a gente, depois de ter feito o curso, de ter visto, né, enfim, essas apresentações aí iniciais sobre o trabalho do Insere, onde é que você se vê? O que é que você se enxerga fazendo, né? É um modo da gente também provocar aí em cada um, abrir um espaço para que cada um diga, olha, eu acredito que eu tenho isso aqui para trazer, né? Eu posso contribuir desse modo, sabe? Eu acho que vocês precisam disso ou falta isso, né? Eu enxergo esses potenciais no trabalho, e aí o meu desejo também me direciona para estar desse jeito, que é o que a gente quer ouvir, né? É o que a gente está interessado, assim. Não só que você se aproxime ou venha, né, enfim, que para a gente lhe dizer o que você tem que fazer, onde você vai estar, como você vai realizar, né, mas que você se aproxime para ir indicando para a gente, inclusive, quem sabe outras formas, né, de estar Uhum. no Insere, de fazer parte, de construir um Insere, que a gente mesmo até então não se deu conta, né? É uma coletividade, né, Elton? Mas é uma coletividade que ela é respeitada.
E ela é para ser coletiva. Não é uma coletividade de unidade, porque existe uma Isso, diferença disso, né? Porque isso, para que todos sejam uma coisa só. Não. É uma isso. coletividade mesmo, pessoas únicas. E esse processo, né, de subjetivação é justamente isso, você poder mostrar o seu desejo. Aquilo ali que você faz bem, e a partir daí ir construindo, né? Tem um comentário aqui eu acho Hum. que é da Natália, a Bruta Flow. Até porque é uma formação em clínica e em gestão também. É um conhecer um insere muito mais do que uma espécie de análise didática, né? Não é para Isso. ser igual, é para ser Uhum, plural. E o insere uhum. tem intenção de ser plural mesmo, né? É, exatamente. É. A Agora, é Janaína até fez aqui um extremamente. comentário, ó, Diga. uma forma de estar no insere com sua subjetividade na sua diferença. Isso, exatamente, né, Janaína? Uhum. Com esse nível de abertura também, né? Para essa construção de fato compartilhada, sabe? Eu vi que, mas como a gente está aqui, passa rápido, né? Sim, é Como eu faço verdade. aqui pouco tempo, eu vi que antes algumas pessoas colocaram algumas perguntas, talvez mais específicas assim sobre o funcionamento do programa. Eu vi que alguém perguntou sobre se tem emissão de certificado. Tem sim. Ao final do percurso, bom, ao final do percurso existem essas possibilidades, né? Tanto se pode entrar para a equipe, né? Passar a ser uma nova componente aí do Insere. Importante dizer que a gente também, né, nesse momento, leva em consideração, né, as avaliações que a gente vai fazendo ao longo de todo o percurso, certo? Essas avaliações são, assim, também construídas de forma compartilhada, dialógica, né? Tem autoavaliação, tem um partilhar de como cada um está se vendo, né? Está vendo o seu próprio percurso. De forma alguma também é uma coisa verticalizada, né? Não é, enfim, não é uma prova e a gente não diz quem fica ou quem não fica assim dessa forma reta, né? E reducionista. Mas também é levado muito em consideração o desejo, né? O desejo, enfim, de cada um de se tornar membro do Insere. Essa é uma possibilidade, né? Mas também existe a possibilidade de que, por algum motivo, por alguma razão, alguém não faça o percurso ou não permaneça até a conclusão, né? Desses, até então, 3 anos, a partir de agora, 2 ou 3. Mas em qualquer um dos casos, essa pessoa recebe o seu certificado em que constam as horas de atividades que ela realizou enquanto estava no programa, tá? Aí o Hugo está dizendo aqui que os formandos também participam da organização dos cursos, isso mesmo, porque dentro desse trabalho de gestão, né, os formandos e as formandas, eles assessoram também esses eventos de ensino que são realizados pelo Insere, né? É uma forma também de irem se aproximando, assim, gradativamente dessa gestão, né? O que é realizar um evento, convidar as pessoas, enfim, desde o mais burocrático até o mais conceitual também, como pensar, né, qual vai ser o tema do evento, enfim, quem vai compor tudo isso. Até porque também, né, eu estou dentro da própria equipe, a coordenação de cada curso vai mudando, né? Cada Isso, curso tem um isso. coordenador, uma pessoa da equipe diferente. Então é Uhum. uma maneira de ir se aproximando mesmo, né, do que é feito e etc, para quem tem a intenção de continuar. Exatamente. Teve alguém que perguntou também lá no comecinho sobre assim, quem poderia participar, se a gente exigia alguma formação, mais ou menos isso. Olha, como eu estava dizendo para vocês, não, o que a gente coloca lá como critério são essas áreas, né, enfim, que até então tem sido psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, pedagogia, medicina. É que eu estou esquecendo de alguma, Alan? Não Até sei, hoje o bom. que eu vi foi esses. Né? Serem profissionais dessas áreas ou serem estudantes de graduação concludentes, né, dos cursos nessas áreas. Do último ano, né? Exatamente isso. Mas fora isso, não tem assim nenhum nível de conhecimento, né, que a gente tem também. A gente pede um currículo, né, por ocasião aí desse processo seletivo, mas que eu digo para vocês que a gente utiliza muito mais do que, né, para ver, nossa, essa pessoa tem um percurso grande, essa não tem. A gente utiliza para tentar visualizar como é que aquele percurso denotado por aquele currículo se integra ou não com o que aquela pessoa está trazendo, né, com o que ela está colocando que espera encontrar, espera viver no Insere. É muito mais para isso, né, para ver
coerência do percurso do que para fazer contagem de pontos, né? Se fez mais coisa ou fez menos, sabe? Elton, faltam Hum. 3 minutos, tô olhando aqui no relógio. Eita, tá certo. Bom, você quer dizer mais alguma coisa? Quer acrescentar algo? Diga Eu lá. acho que, para quem tem interesse em conhecer, né, o programa, participa de seminários introdutórios, porque lá se aproxima um pouco mais sobre essas coisas que a gente vem conversando aqui. Enfim, quem tem interesse, venha conhecer, porque é uma coisa que engrandece muito e muda. Hum. Porque tem efeitos, né? Você tá dentro desse coletivo, você perceber essa pluralidade, você ser respeitado na sua subjetividade. Isso causa efeitos na sua clínica. Eu posso dizer que minha clínica mudou desde que eu entrei no Insere, né? Mas eu entrei no Insere também quando eu comecei um pouco na clínica, então e já tinha também algumas aproximações com coisas que eu tinha visto na graduação, mas muda, né? Muda e é bem interessante estar nesse coletivo, essa formação nesse coletivo, acho que é uma coisa que é muito importante para mim, e estar no Insere e ver isso de perto é muito importante, né? Porque não é um coletivo qualquer que a gente fala, né? Como a gente já apontou aqui. Tá bem. Bom, eu queria só então, é isso, né, gente, dizer que Alan está aqui, obrigado, Alan, por ter estado, por ter aceito o convite, né? E Alan está aqui representando várias pessoas, né, que compuseram e que compõem o PPI nesse momento, né? Atualmente é isso, temos 9 pessoas que estão no PPI, 4, contando com o Alan, né, que estão no segundo ano, e mais 5 que estão no primeiro ano. Mas ao longo Sim. dessas 13 turmas aí que vieram antes, né, vocês devem imaginar que teve um monte de gente. Eu mando aqui então um abraço tanto para os que estão aqui agora, né, que são da turma atual, que já passaram pelo Insere com essa aproximação pelo PPI, tá bem? E eu Além agradeço disso, também essa oportunidade. dizer que, bom, é isso. A gente ainda tem mais uma live agora, que vai acontecer com a Georgia e com a Karina. Elas vão conversar sobre o trabalho clínico com grupos, certo? Fiquem aí ligados aqui no Instagram, nas nossas redes sociais, para vocês acompanharem quando é que vai acontecer, tá? E aí assistam. E essa live vai ficar salva aqui no nosso IGTV, tá bom? Então, se vocês quiserem rever ou quiserem indicar para alguém, fiquem à vontade, façam isso. Alguém que queira, né, conhecer mais o PPI, também saber mais, vai estar aqui salvo, certo? Boa noite, então, a todo mundo. Pois boa Obrigado por quem noite. esteve. Obrigado, Alan. Tchau, Tchau, obrigado, tchau. Elton.